Bom dia a todos. Essa é uma apresentação do Clube do Livro e o tema de hoje vai ser a interrupção do arco aórtico. Eu sou Érica Teran Gonçalves, R1 em Cardiologia Pediátrica da CardioPED Brasil, e essa é uma apresentação como parte do programa de residência médica em Cardiologia Pediátrica da CardioPED Brasil, Centro do Coração da Criança. Essa é a capa do livro que eu vou apresentar. No capítulo, eu vou dar mais ênfase no tema da interrupção do arco aórtico. Mas antes de tudo, eu vou começar explicando, eu vou citar dois temas importantes que tem no livro, que é a origem aberrante da artéria subclávia com divertículo de Comerel. Essa é uma imagem, mas eu vou explicar um pouco melhor ela lá para frente. Dando início, eu vou dar uma revisada na embriologia, para a gente descobrir quais são as anormalidades que podem acontecer quando vai formar o arco aórtico. Então, só revisando, aqui a gente tem a artéria dorsal direita e a artéria dorsal esquerda. Delas vão sair pares de arcos faríngeos. Então, aqui nós temos o terceiro arco faríngeo, o quarto arco faríngeo, o sexto arco faríngeo direito e o sexto arco faríngeo esquerdo. Posteriormente, com a evolução nas semanas da gestação, aqui vai ter vai ter uma quebra nessa parte do saco aórtico e dele que vai surgir o tronco pulmonar e uma parte da aorta ascendente. E a parte do tronco pulmonar, ele vai ficar ligado através desse sexto par faríngeo esquerdo, através do ducto arterial, ele vai ficar ligado até a parte da aorta do arco aórtico. E aí, depois, na fase definitiva, na fase final, a gente tem, então, o arco aórtico formado por uma parte do saco aórtico. O saco aórtico também vai formar o tronco bracocefálico. Já a artéria subclávia direita, ela é formada por uma parte do quarto par faríngeo, por uma parte da aorta dorsal. A artéria carótida direita, ela vai ser formada pelo terceiro par de arco faríngeo. Já a artéria subclávia esquerda, a artéria é, a artéria carótida esquerda vai ser formada pelo terceiro par do arco faríngeo e a artéria subclávia esquerda vai ser formada pela sétima artéria intersegmentar. E aqui nós podemos observar o tronco pulmonar, que ele é formado pela bifurcação ali do saco aórtico, e a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Isso aqui é importante para quando eu for comentar sobre a interrupção do arco aórtico, no tipo B, acredita-se que tenha um problema na formação aqui desse quarto par de arco faríngeo. Então, dando seguimento, eu botei aqui esse slide resumindo. Então, o terceiro par ele vai ser responsável por formar a artéria carótida comum e, junto com a artéria dorsal, ele vai formar as artérias carótidas internas. O quarto par ele vai fazer parte do arco aórtico, naquela parte um pouco mais distal do arco transverso, e também vai ser responsável pela parte proximal da artéria subclávia direita. O sexto par, ele vai ser responsável pela parte proximal da artéria pulmonar esquerda e pelo ducto arterial. Então, agora falando um pouco sobre o arco aórtico à esquerda, que é a anatomia geralmente mais comum, com o divertículo retroesofágico direito de Commerell. O que acontece aqui é que a gente pode observar, aqui está a aorta dorsal direita e a aorta dorsal esquerda. Então, comumente, aqui do lado esquerdo, que vai formar o arco aórtico, só que o que acontece é que a parte da aorta dorsal direita, a parte mais distal dela, ela vai permanecer, ela não vai regredir. E aí a gente tem, então, a persistência do ducto arterial direito, e aí da parte dele que vai surgir a artéria subclávia direita, que vai dar um contorno através da traqueia e do esôfago e vai se ligar no arco aórtico esquerdo, normalmente formado ali do lado esquerdo. Então, dessa forma, nós vamos ter dois problemas. A gente vai formar um anel vascular verdadeiro, que pode comprimir a região da traqueia, que a gente pode ver aqui em cinza, e a região também do esôfago. E o problema é que, durante a vida embriológica, essa artéria subclávia, ela foi suprida pelo sangue vindo da aorta dorsal. Então, o problema é que quando ela fosse se inserir no arco aórtico
do lado esquerdo, ela vai estar já mais dilatada. E aí que tem o nome do divertículo de Comerel. Nessa imagem aqui, a gente pode ver melhor, então, a subclávia direita, vindo da aorta dorsal direita, se introduzindo no arco aórtico do lado esquerdo, e tem essa dilatação aqui, que é a denominação do divertículo de Comerel. O que sabe-se é que o quarto arco faríngeo direito, o quarto arco aórtico direito ele vai regredir, e o arco dorsal direito distal da aorta vai permanecer. O sexto arco aórtico direito, que forma o ducto arterial direito, também vai permanecer. Esse ducto arterial, então, ele permaneceu durante o desenvolvimento, e aí vai ter muito fluxo direcionado através dele para essa porção retroesofágica, aqui que a gente pode ver, da aorta distal, fazendo com que ele se dilate até um tamanho semelhante ao tamanho da aorta descendente. Agora eu vou mostrar para vocês o arco aórtico à direita, que é uma conformação não comum dele, e com essa artéria subclávia esquerda saindo da aorta dorsal esquerda, e quando ela for se introduzir, ela vai formar ali o divertículo de Comerel, com essa dilatação já no arco aórtico direito. Então, o que é que acontece? Temos a aorta dorsal direita e a aorta dorsal esquerda. O problema ali na formação que vai persistir o ducto arterial esquerdo, vai formar a artéria subclávia esquerda, só que como o arco aórtico está à direita, eles vão formar um anel vascular para poder se introduzir na aorta ascendente do lado direito. Agora, falando sobre a interrupção do arco aórtico. O termo arco aórtico interrompido, ele se refere à presença da descontinuidade em qualquer lugar ao longo do arco aórtico. Ele é classificado de acordo com o sistema estabelecido por Celory e Peyton. No tipo A, a interrupção ocorre no sistema istmo-aórtico, entre a artéria subclávia esquerda, e a aorta descendente, proximal à inserção desse ducto arterial. Já no tipo B, a interrupção ocorre entre a artéria carótida comum e a artéria subclávia. Geralmente, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, quando esse arco aórtico está na sua conformação mais comum do lado esquerdo. Já no tipo C, a interrupção ocorre entre a artéria braquicefálica e a artéria carótida comum. A etiologia exata da interrupção do arco aórtico ela é desconhecida, mas numa série de revisão de pacientes, todos os pacientes com tipo A apresentavam uma conexão atrésica nessa região aqui. Uma conexão atrésica entre o arco transverso distal e a aorta descendente proximal. Além disso, a artéria subclávia distal sempre está proximal a essa interrupção, indicando que essa interrupção, então, ocorreu tardiamente no desenvolvimento embrionário, depois que a artéria subclávia ela migrou para a aorta descendente proximal e para o arco transverso distal. Diante disso, o tipo A tem uma etiologia semelhante a uma coartação da aorta, enquanto que os outros tipos de interrupção têm uma causa separada. Acredita-se que a interrupção do arco aórtico do tipo B ele ocorra devido a uma regressão inadequada do quarto arco aórtico faríngeo esquerdo, desconectando assim a aorta transversa proximal da aorta transversa distal entre as artérias carótida comum esquerda e a subclávia esquerda. E aí, se o quarto aórtico direito também regrediu inadequadamente e a aorta dorsal direita também permaneceu inadequadamente, então aquela artéria, aquela sétima artéria intersegmentar direita, que vai originar futuramente a artéria subclávia direita, vai surgir então anormalmente da aorta descendente proximal. E é um achado comum no arco aórtico interrompido do tipo B. Quanto à epidemiologia, o arco aórtico interrompido é uma doença rara. Foi relatado em 0,7 a 1,4% dos pacientes com a doença cardíaca congênita. O arco aórtico tipo B é o mais frequente, ocorrendo em 51 a 70% dos pacientes, seguido do tipo A, que ocorre em 30 a 44% dos pacientes, e por último o tipo C, que por outro lado é extremamente raro, acontecendo em apenas 1 a 5% dos casos. Em relação à genética, a deleção do 22q11, que é a síndrome de George, ela foi relatada em 50 a 80% dos pacientes com arco aórtico interrompido do tipo B. E numa série de pacientes, 43% dos pacientes com síndrome de George tinham o arco aórtico interrompido. Acredita-se que a síndrome de George seja associada à interrupção da migração das células da crista neural necessária para o desenvolvimento do arco aórtico.
A maioria dos pacientes com o arco aórtico interrompido apresentam lesões intracardíacas associadas, com o defeito do septo ventricular, ocorrendo em 72% dos pacientes. O desalinhamento posterior do septo ocorre em pelo menos 78% dos pacientes com interrupção do tipo B e CIV associada. Muitos pacientes apresentam obstrução do fluxo de saída do ventrículo esquerdo. E isso é um problema para depois, quando a gente for corrigir e fazer essas alterações ali na parte anatômica. A válvula aórtica bicúspide também ocorre com frequência aumentada, ocorrendo em 41% dos pacientes com interrupção do tipo A e 17% dos pacientes com interrupção do tipo B. Já a origem anômala da artéria subclave é comum no tipo B, mais rara no tipo A. Em relação às manifestações clínicas, os recém-nascidos, eles apresentam sintomas de choque cardiogênico quando o ducto arterial se fecha, evidenciando por má perfusão, oligúria, insuficiência renal e acidose. Devido a um shunt da direita para a esquerda no ducto arterial, os pacientes podem inicialmente demonstrar cianose diferencial. Então, no tipo A, ambas as extremidades superiores vão ter a saturação normal, porque a interrupção ela ocorre depois da artéria subclave esquerda. Então, a saturação dos membros superiores vão estar normais, enquanto as extremidades inferiores vão estar com uma saturação mais baixa. Na interrupção do tipo B, o braço esquerdo também vai ter uma saturação menor do que o braço direito, porque a interrupção ocorreu antes da artéria subclave esquerda. E já na interrupção do tipo A, os pacientes podem ter um exame semelhante à da coarctação da aorta, com pressão arterial e pulsos iguais na parte superior e reduzido nos membros inferiores. Já no tipo B, é provável que essa pressão arterial e os pulsos vai ter diferença entre o braço esquerdo e o braço direito e também reduzida nos membros inferiores. É importante, portanto, avaliar que os recém-nascidos com suspeita de anomalia no arco devem ser avaliados em ambos os braços, além de um membro inferior. Raramente, os adultos podem apresentar o arco aórtico interrompido, porque essa é uma cardiopatia congênita dependente do canal arterial. E esses pacientes, se acaso apresentarem, eles vão apresentar de maneira semelhante a uma coarctação da aorta não reparada, com hipertensão e gradiente de pressão arterial dos membros superiores para os inferiores e uma hipertrofia ventricular esquerda, juntamente com vasos colaterais que vão irrigar essa aorta descendente. Em relação ao diagnóstico, nós podemos já fazer esse diagnóstico no eco fetal, e a interrupção do tipo B no eco fetal, ela pode ser evidenciada pelo sinal do Y. A aorta ascendente segue direto para o pescoço e se divide na artéria subclave e na artéria carótida comum. Dessa mesma forma, é provável que haja uma discrepância entre os tamanhos da aorta e da artéria pulmonar, sendo a aorta menor. Na interrupção do tipo A, também é comumente associada a discrepância do tamanho do ventrículo esquerdo e do ventrículo direito. Em relação ao ecocardiograma, ele substituiu amplamente o cateterismo cardíaco para diagnosticar a interrupção do arco aórtico. Os pacientes eles devem ser avaliados quanto à localização da interrupção, é mais evidenciado no corte supraesternal, a origem da artéria subclávia, hipoplasia da válvula aórtica e do arco aórtico. Além disso, deve se avaliar se tem um defeito no septo ventricular, que pode estar posteriormente desalinhado e então pode estar associado ao estreitamento da via de saída do VE. O ducto arterial ele tem que ser avaliado para garantir que ele esteja patente, e na interrupção do tipo A, o fluxo prógrado deve ser demonstrado na aorta ascendente e no arco transverso na aorta através da artéria subclave esquerda. Já na interrupção do tipo B, deve-se demonstrar o fluxo prógrado na aorta ascendente e o arco transverso através da artéria carótida comum esquerda, e um fluxo retrógrado estendendo do ducto arterial até a artéria subclave esquerda. Em relação à conduta, a interrupção do arco aórtico é quase universalmente fatal se não houver intervenção cirúrgica, com a morte ocorrendo mais ou menos em uma média de 11 dias de vida. Depois do diagnóstico, é necessário iniciar as prostaglandina E1, que deve ser iniciada para manter a patência do ducto arterial. Os médicos geralmente suspendem a alimentação enteral para poder prevenir uma enterocolite necrosante, uma vez que o recém-nascido tem a circulação sistêmica ductal dependente, embora ainda não tenha sido alcançado um consenso sobre a eficácia da suspensão da alimentação. Em relação ao reparo cirúrgico, ele pode ser único ou paliativo. O reparo único, ele foi usado amplamente no início, quando começou a estudar sobre o tema, mas hoje a melhor escolha é o
O reparo único hoje é o mais usado e é o método de escolha, e o paliativo ele foi usado amplamente no início, quando estava estudando esses casos. Então, o reparo cirúrgico único, na interrupção simples do arco aórtico, inclui uma anastomose do arco aórtico distal ao arco aórtico transverso e o fechamento dessa CIV se estiver presente. Já o reparo escalonado foi realizado há muitos anos e se constitui na introdução de um enxerto de interposição entre a aorta ascendente e a descendente e uma bandagem da artéria pulmonar para evitar o hiperfluxo, porque aquela CIV ia ser deixada ali e ia ser reparada somente depois, em uma data posterior. E em um segundo momento, ocorreria o fechamento dessa CIV e a troca desse homoenxerto para um tamanho adulto. Embora essa abordagem evite a necessidade de SEC neonatal, e foi inicialmente pensado, então, por isso ter uma menor morbidade, uma menor mortalidade, agora ela é de segunda linha devido à necessidade de múltiplas operações e o potencial da bandagem da artéria pulmonar piorar o grau de estenose subaórtica e pior mortalidade geral. Então, na era atual, é preferível um reparo em estágio único, onde várias séries demonstraram uma melhora na mortalidade com uma abordagem nesse estágio único. Com essa abordagem, toda lesão é reparada em um período neonatal. O ducto arterial é ligado, a aorta é completamente mobilizada e a aorta descendente é anastomosada diretamente com a aorta ascendente. E o uso do hemoenxerto ou tecido de pericárdio para aumentar a aorta reduziu a obstrução pós-operatória do arco aórtico. Então, em quais casos que a gente vai indicar essa cirurgia por estágios, né, de paliativo? Naqueles prematuros com peso inferior a 1,5, nos pacientes com uma infecção grave, naqueles pacientes com hemorragia intracraniana, falência de múltiplos órgãos e anatomia desfavorável. E agora, essas foram as referências usadas. Muito obrigada.